Salve Maria, meu nome é Padre Xarabel, sou sacerdote da Sociedade do Espírito Santo e hoje nós daremos início à nossa penúltima aula essencial do Catecismo. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que quem quiser ter uma boa formação de Catecismo, estas aulas, com esta aula, mas a última, que será sobre a oração, basta, sobre a oração e os sacramentais. Esta aula especificamente vamos falar dos sacramentos, né? E aquele, por exemplo, que quiser receber o sacramento da confissão, ou receber o sacramento da Santa Comunhão, ou receber o sacramento, enfim, qualquer sacramento, terá uma aula específica da qual irei fazendo, mas que já não é o catecismo, já será algo específico, já será uma aula dirigida para aquele sacramento especificamente. Então, por exemplo, depois que eu terminar os temas do catecismo, como agora os sacramentos, que nós vamos falar os sacramentos em geral, e logo na aula seguinte vamos falar dos sacramentais e da oração. Logo quem quiser receber algum sacramento, etc., e ter já esta formação do catecismo, não necessita como fazer um outro catecismo, alguma coisa assim, mas necessita ver o sacramento específico que se quer receber. Então aqui nós falaremos de todos os sacramentos, mas não entraremos em detalhes, digamos, de cada sacramento, como se faz o rito, como se deixa de fazer o rito, o que é necessário para receber, etc. Não. Falaremos dos sacramentos, de sua teologia, do ensinamento da igreja, do modo que ela ensina em geral, né? Então, para que fique claro, esta já é a penúltima aula do catecismo e a próxima já seria a última aula do catecismo. E logo, claro, no canal, se Deus quiser, se Deus Nosso Senhor nos abençoar, e Ele nos está abençoando, iremos continuar com outros temas, com temas sobre a crise da igreja, com temas sobre espiritualidade, com temas sobre teologia, se Deus quiser, filosofia, inclusive. Pretendo fazer tudo isto, né, com os passos, devagar e, bom, de acordo com o que mesmo Nosso Senhor, em sua divina providência, nos prepara. Então, para começar, invocamos o nome da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. São José, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, nós dissemos que nós falaremos sobre os sacramentos. E o que são os sacramentos? Como já está aqui no quadro, está muito evidente. O sacramento é um sinal sensível e eficaz da graça instituído por nosso Senhor Jesus Cristo para santificar as nossas almas. Então aqui tem vários conceitos, né? Primeiro é um sinal sensível. O que quer dizer um sinal sensível? Com o sacramento, ele, para ser dado, para ser sacramento, ele necessita ter alguma coisa que eu possa ver, sentir ou tocar. Então é sensível, não é uma coisa simplesmente espiritual, né? Uma vez eu vi, enfim, não me ensinaria o filósofo, mas infelizmente eu gosto até eu mesmo gosto desse filósofo, mas este filósofo estava dizendo que o cristianismo tem a ver mais com o tema da caridade, com o tema de querer levar as pessoas para levar a certo grau espiritual, etc., que está bem, né? E depois falou dos sacramentos, como a Santa Missa, e o cristianismo não tem nada a ver com isso, sendo que ele é católico, etc. Então isso é bastante triste, quando nós vemos os católicos desprezar, né, a doutrina, pegar certa doutrina, né, certa parte da doutrina e desprezar a outra parte. Isso não se faz. Então o cristianismo, ele tem todo esse seu conjunto, inclusive os sacramentos, que é algo essencial, que é uma parte essencial da nossa religião. Então quem despreza os sacramentos está desprezando o próprio Cristo, pois foi o próprio Cristo que nos instituiu. Pois bem, nós dissemos que é um sinal sensível. Isto quer dizer o quê? Que cada sacramento, por exemplo, o batismo, a confirmação, a confissão, etc., tem que ter alguma coisa que se possa ver, que se possa sentir, que se possa, enfim, testar, gostar, com gosto, né, para que seja sacramento. Então, por exemplo, o batismo. O batismo, ele é aquele sacramento do qual todos os nossos pecados nos é perdoado e redimido. Todos, né? Então, quando nós recebemos o batismo pela primeira vez, e só se recebe o batismo uma vez na vida, nossos pecados são perdoados. Mas, para que ocorra o batismo, sacramentalmente falando, é necessário que haja a água, né? Então, tem que ter alguma coisa sensível. A água é este sinal sensível do sacramento do batismo, né? Assim como a confirmação, tem a imposição das mãos e os santos óleos, enfim. Então, tem que ter algo sensível. Se não é sensível, não é sacramento, né? A igreja... Por quê? Porque nós não somos apenas anjos, né? Os anjos, eles são puros, eles são espíritos, né? São formas. Mas
eles não necessitam de alguma coisa sensível para compreender alguma coisa, etc. Então esses são os anjos. Mas nós, que somos uma mistura entre animais, né, entre bestas e anjos, que somos o homem, nós não somos anjos e não somos as bestas, somos homens, mas somos, digamos assim, para que se entenda, uma mistura de ambos, né? Nós necessitamos tanto a graça, tanto o Espírito, né, a graça do sacramento em si mesmo, quanto aquele sinal que o sacramento representa. Então, para que nossa mente, que trabalha com as coisas sensíveis e com as coisas espirituais, possa se unificar. Por isso que a igreja também, quando nós falamos da igreja, ela tem que ser sensível, tem que ter a sociedade visível, né? Não é simplesmente uma sociedade mística, né? E tampouco uma sociedade simplesmente visível, e nada mais, cheio de regras, cheio de disciplinas, e não tem o lado místico da igreja. Não. Ambos fazem parte da igreja. E por isso que ambos, né, tanto a parte espiritual como a parte da graça, quanto a parte sensível, né, que se representa, deve existir. Então nós temos essa perfeita harmonia. Não somos gnósticos que estamos querendo nos liberar de uma matéria para atingir o nosso começo novamente, né? Não é isto. Nós somos católicos humanos e temos os sacramentos, temos a espiritualidade, enfim, temos tudo conforme a realidade das coisas, a ordem das coisas mesmo instituídas por Deus, ok? Pois bem, então tem que ter um sinal sensível, como já dissemos, do batismo a água, da confirmação a imposição de mão, da confissão também a absolvição com a mão do padre, a voz, né? A comunhão, a Eucaristia, que tem que ter as espécies do pão e do vinho, né? A ordem tem que ter a imposição de mão, ademais dos santos óleos, mas para, digamos, o essencial da ordem é a imposição de mãos, né? O matrimônio tem que ter as palavras ditas publicamente, né? O consentimento entre um e o outro, né? E a extremunção também tem os santos óleos. Então tem que ter alguma coisa sensível. Alguma coisa sensível deve existir para que haja sacramento. Se não há algo sensível, não é sacramento, é qualquer outra coisa. Mas também, ademais de sensível, deve ser eficaz, da graça, né? E o que isso quer dizer? Que não é somente que eu pego um pouco... Por exemplo, vamos para a comunhão, que é o corpo e sangue de Cristo, né? A Eucaristia, o corpo e sangue de Cristo, a qual eu recebo para que eu possa ir me unindo cada vez mais a Nosso Senhor, né? E recebendo, aumentando a graça santificante, recebendo também graças atuais. Como nós já falamos na aula anterior sobre a graça santificante e a graça atual. Então, quem não viu esta aula, é importante que se veja. Pois bem, então é um sinal eficaz da graça, né? Então, na comunhão, apesar de nós termos o sinal sensível do pão e do vinho, tem a graça que está junto ali. E a graça da comunhão é o próprio Jesus Cristo. É Jesus Cristo mesmo que está presente realmente, né, na hóstia consagrada, né, na Eucaristia. Então, mas para que ele esteja presente realmente ali, precisa do sinal sensível, que é o pão e o vinho, né? E ademais, não posso pegar apenas... Qualquer pessoa não pode pegar um pedaço de pão, um pouco de vinho e dizer que aquilo é o corpo e o sangue de Cristo. Não é isso. Para que se haja o sacramento da Eucaristia, deve-se haver aquele que que tem a faculdade para transformar, né, aquele pão e aquele vinho em corpo e sangue de Cristo. E essa pessoa, aqui no caso da Eucaristia, só que tem a faculdade é o sacerdote. O sacerdote validamente ordenado. Se ele não for validamente ordenado, tampouco tem a faculdade. Ok? Então, perfeito. Instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer o quê? Que para ser um sacramento, não basta que eu pegue qualquer coisa e diga que é um sacramento, né? Que isto vai servir para a santificação. Não, tem que ser nosso Senhor Jesus Cristo mesmo quem haja instituído, quem haja mandado. Se não for nosso Senhor Jesus Cristo, não é sacramento. E logo deve ser para santificar as nossas almas. Todos os sacramentos têm como finalidade a santificação de nossas almas, né? E a glória de Deus. Então, se foge disto, não é sacramento. Então, o que é necessário para que se haja um sacramento válido? Para que haja um sacramento válido, nos diz o Catecismo, é necessário um sinal visível, a graça interior, né? E que seja instituído por Cristo, como nós já falamos. Também Nosso Senhor uniu a participação de sua graça a sinais exteriores, para que tivéssemos símbolos inteligíveis e, ao mesmo tempo, um penhor sensível da graça interior. Então, estes sinais sensíveis, eles simbolizam simplesmente a graça? Não. Estes sinais exteriores operam também a graça que simbolizam.
se de nossa parte não pusermos obstáculos, por isso se chamam também sinais eficazes. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que estes sinais, eles não simbolizam somente a graça, mas eles operam por si. Os sacramentos, eles operam independentemente da pessoa. Por exemplo, eu quero dizer com isso, o batismo. Vamos supor que a criança está recebendo o batismo. Então, para que o batismo seja válido, simplesmente, para ser válido, basta o padre ou qualquer pessoa pegar um pouco de água e colocar ali, com a água, na cabeça da criança, as palavras do sacramento. Então, eu te batizo, tal criança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não precisa mesmo do consentimento da criança para que seja válido. O sacramento é válido por si. Então, ele opera esta água junto com estas palavras sensíveis e a intenção, ele opera o sacramento. A mesma coisa acontece com os sacramentos. Por exemplo, teve já certas heresias, na história da igreja que diziam que se um padre não for santo, se o sacerdote não for santo, o sacramento não é válido. Não é válido, é inválido. Então é uma heresia. Mas a igreja depois disse que não. A igreja disse que, independentemente da santidade do sacerdote, independentemente da santidade da pessoa que está operando o sacramento ele se opera por si mesmo. Claro, isso não está dizendo que o sacerdote, por exemplo, que administra a Santa Missa, que administra a Eucaristia, em pecado mortal está fazendo algo bom, está fazendo algo proveitoso para a sua alma. Não, isso é um sacrilégio que ele está fazendo. Mas o sacramento ainda assim é válido. E uma pessoa, por exemplo, que está recebendo a Eucaristia da mão desse sacerdote, uma pessoa que seja santa, por exemplo, seja estado de graça, etc., vai receber todas as graças do sacramento. Independentemente do padre, que o padre seja santo ou deixe de ser santo, etc. Ok? Claro, a culpa, se ele administra o sacramento indignamente, vai recair sobre ele. É mais uma culpa pessoal para ele. Não atinge, por exemplo, os fiéis. Então o sacramento ele vai ser válido independentemente da santidade do ministro, independentemente de quem a pessoa está, de qual pessoa está operando. Ok? Claro, sempre tendo todas as condições para que o sacramento seja válido. Então cada sacramento ele tem certas condições para ser válido. Tem a condição geral e tem a condição específica, que eu já falarei. Então, acho que está ficando mais ou menos claro. Fique entendido que os sacramentos eles são mistérios. São mistérios, estão ali são conteúdo da nossa fé, mas é um mistério. Por acaso não é um mistério nós vermos que a Eucaristia, aquele pãozinho, aquele vinho, antes da consagração era simplesmente pão e vinho, e depois da consagração é o corpo e o sangue de Cristo, é um mistério. Acaso não é um mistério nós vermos o batismo de uma criança, por exemplo, de um adulto, enfim, um batismo válido, que se administra e diz que se perdoa todos os nossos pecados para podermos ir ao céu, é um mistério, que um pouco de água e aquelas palavras junto à intenção faça isto, opere a graça do sacramento. Então por isso chama-se a graça eficaz, aqui, sensível e eficaz. Ele opera de fato o que diz operar, o que diz realizar. Então não simboliza simplesmente o sacramento, mas opera de fato. É o que a igreja chama de ex opera operato. Ele opera por si mesmo. Ele produz a graça por si mesmo. Bom, para que se receba os sacramentos, a igreja exige que se receba com dignidade. Quanto melhor a preparação, tanto mais ricas são as graças recebidas. Entretanto, o ato de imprimir o caráter ou de conferir o poder não depende da recepção digna, mas somente da recepção válida desses sacramentos. Então nós estamos falando aqui de licitude e de validade. Isso quer dizer, uma pessoa que recebe, por exemplo, uma pessoa adulta, e ela tem intenção de receber o sacramento. Ela professou a fé, etc. Mas ela não se preparou, não fez os jejuns, não tem uma vida como... não quer levar uma vida digna, etc. Mas tem a intenção de receber o sacramento do batismo. Vai lá e recebe, e é perdoado os pecados. Bom, apesar da sua má preparação, ela recebeu o sacramento do batismo, validamente. Mas uma hora depois ela já está fazendo todos os pecados pior do que fazia antes. Então, recebeu com o sacramento para profaná-lo. Recebeu indignamente o sacramento, porque simplesmente queria receber por receber. Então, quem recebe o batismo tem que ter essa preparação.
Por exemplo, a confirmação. Quando a confirmação é um sacramento de vivos. Depois falaremos o que é um sacramento de vivos e um sacramento de mortos. Mas a confirmação, que é um sacramento de vivos, ou seja, que é um sacramento que se deve receber em estado de graça, uma pessoa que vai e recebe a confirmação em pecado mortal, ela recebe o sacramento, ela recebeu. Mas ela não recebe as graças do sacramento, ou seja, aquilo que o sacramento diz que vai operar. Okay? Mas ela recebe o sacramento está lá, mas ela recebeu como um ato sacrílego. Por quê? Porque recebendo o sacramento de vivos em pecado mortal, se recebe sacrilegamente, mas se recebe validamente. E a graça só se opera depois da confissão, depois de que ela volta em estado de graça. Se a pessoa recebeu em estado de pecado mortal, mas depois se confessa, as graças desse sacramento vão operar depois da confissão. Mas aquele ato em si mesmo que ela fez foi ilícito. Ela recebeu o sacramento ilicitamente. Assim também quando a pessoa recebe a comunhão, né, a Eucaristia. Quando a pessoa está em pecado mortal e recebe a Sagrada Eucaristia, ela comete um sacrilégio. Ela recebeu de fato o sacramento, mas ela recebeu para a sua condenação. Se a pessoa não se confessa e não admite aquele pecado, que ela recebeu um sacramento em estado de pecado mortal, ela se morre naquele estado, dificilmente se salvará. Se morre nesse estado sem a confissão e se não se arrepende, é condenação. Pois cometeu um sacrilégio. Então todo sacramento de vivo, que nós falaremos daqui a pouco, deve se receber em estado de graça. E os sacramentos mortos são aqueles sacramentos que nós recebemos em estado de pecado, para que possamos viver para a vida da graça, para a vida de Deus, para ter em contato. Então esses sacramentos mortos são dois apenas. É a confissão, que nós recebemos quando estamos em estado de pecado mortal. Mesmo em estado de pecado venial, você pode receber a confissão, dado certas condições. E o batismo, quando nós recebemos, estamos de fato em estado de pecado. Se morremos sem o batismo, se formos criança, vamos para um lugar chamado limbo, o que diz a tradição da igreja. Se formos adultos, se morremos sem o batismo e com estado de pecado mortal, é condenação eterna. Então, por isso que é importante receber o batismo. O batismo é o sacramento substancial para a salvação. Sem o batismo não se vai ao céu. Tem a questão do batismo de desejo e batismo de sangue. Já nós entraremos nessa questão, nós falaremos dos sacramentos especificamente. Ok? Então, quem recebe um sacramento de vivo, indignamente comete um sacrilégio. Indignamente quer dizer com estado de pecado mortal. E quanto mais dignamente se recebe, com uma boa preparação, com uma boa piedade, mais graça se recebe. Então é bom, por exemplo, para a comunhão, nós não chegarmos na missa ali na hora que o padre começa a cantar o Asperges. Já estamos ali chegando já com aquele nervosismo, aquela ansiedade, e vamos receber a comunhão assim não mais. Quem faz isto, a não ser por uma necessidade, porque o ônibus atrasou, ou porque os meninos não saíram do banheiro depois de tomar banho rapidamente, ou porque a mãe passou muito tempo. Bom, pode acontecer várias coisas, mas o bom é que se chegue antes da missa, pelo menos 15 minutos, para fazer aquela preparação, ou meia hora, se puder. Quanto mais cedo, melhor. Para fazer a preparação para que se receba o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quanto mais preparação, quanto mais dignamente se recebe os sacramentos, mais graça se terá. E, ademais, por exemplo, a comunhão, depois que se receba, é bom ficar pelo menos ali uns 15 minutos, conversando com nosso Senhor, agradecendo pela Santa Comunhão. Então, quem faz isto recebe mais graça dos sacramentos que aquela pessoa que chega atrasada na missa, e comunga, e logo que o padre dá a bênção, lê o último evangelho, vai embora. Tchau. Então, essa pessoa ele está como pedindo para... Ok, mesmo que ela comungue em estado de graça, aquele sacramento, aquela graça sacramental que opera na sua alma será menor do que aquela pessoa que recebe com toda a preparação, com toda a ação de graças que se deva fazer ao Nosso Senhor. Ok? Então, todo sacramento tem certa preparação e certa condição para recebê-lo. Então, para que um sacramento seja sacramento, já dissemos, necessita ser instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele conferiu o poder de administração, ou seja, quem administra os sacramentos, para os apóstolos. Então, normalmente são os apóstolos, hoje nós entendemos apóstolos como os padres e bispos, então são os padres e bispos quem os administra. Okay? Nosso Senhor deu este poder a eles. Então, este poder é o poder de dispensar as graças sacramentais, os sacramentos. Por isso que lá em 1 Coríntios diz o seguinte: assim
todos nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros, não autores, dos mistérios de Deus, diz o apóstolo, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Então os padres, nós padres e os bispos, nós somos dispenseiros dos sacramentos, nós comunicamos esses sacramentos. Nós não somos autores, não inventamos sacramentos. O padre Charbel não pode inventar o 8º sacramento, o 9º e o 10º, como tem igrejas cismáticas, por exemplo, ali que fizeram, né? Então não podemos. Então, os sacramentos que Nosso Senhor instituiu, né, são 7. Então, os 7 sacramentos são, primeiro, o batismo, a confirmação, a confissão ou penitência, a comunhão ou eucaristia, a ordem, o matrimônio e a extrema-unção. A ordem, para quem não conhece, é o sacramento de que se faça o padre, né? A pessoa se torna padre, se torna bispo, enfim. Este é a ordem. Quando era criança, eu olhava este nome, ordem, para mim era como alguém me dando uma ordem, né? Mas não, a ordem tem alguma coisa a ver, mas é especificamente isso, é receber o sacramento para se tornar um sacerdote, um diácono, né? Um bispo. O bispo ele tem o sacramento da ordem em sua totalidade, em sua plenitude. E o matrimônio, todos sabem o que é, né? E a extrema-unção é aquele último sacramento de quando nós estamos já partindo, ou quase partindo para a vida eterna, para outra vida, né? O padre nos dá para que possamos nos fortificar na última batalha que nós temos, né? Para que passamos a outra vida. Então, ele nos dá certas graças para que não desanimamos, nos dá certas forças e às vezes pode mesmo recuperar a saúde perdida. Então, depende muito de Nosso Senhor, depende muito das circunstâncias. Ok? Então, todo cristão deve recorrer a receber estes sacramentos. Nós recebemos normalmente 6. Né? Então, são o batismo, a confirmação, a confissão, a comunhão, a ordem ou o matrimônio, não se recebe os dois, né? E a extrema-unção. Claro, na igreja oriental, no Oriente, se pode receber o matrimônio antes e logo a ordem, se a pessoa quiser ser sacerdote casado. Mas isso é uma disciplina do Oriente. Na igreja aqui no Ocidente, onde nós estamos, só recebemos os 6, não recebemos os 7, normalmente. A não ser que a pessoa, ou era casada, depois a esposa morreu, e a pessoa quer se tornar padre. Então pode receber os 7 sacramentos, né? Mas não, digamos, em seu conjunto, juntamente. Ou o contrário, a pessoa é sacerdote e decide se casar. Deixa o sacerdócio e decide se casar. Bom, a pessoa também recebeu os 7. Mas, por via de regra, se recebe os 6 sacramentos na igreja latina, na igreja romana latina, aqui no nosso rito, é o qual nós usamos. Ok? Então, de onde nós sabemos que há 7 sacramentos? Sabemos que há 7 sacramentos pela contínua e infalível doutrina da igreja. Né? Então a Sagrada Escritura fala sobre alguns sacramentos com muita clareza, e sobre outros não é tão claro. Mas evidentemente, pela Sagrada Tradição, nós sabemos seguramente que são apenas 7 sacramentos. Isto é tão certo que mesmo aquelas igrejas, digamos, cismáticas, que se separaram da Igreja Católica no começo dos séculos, né, até o século XII, elas continuaram com os 7 sacramentos. Então, por exemplo, os cismáticos ortodoxos, os russos, os gregos, enfim, eles também têm 7 sacramentos como nós. Né? Tem o batismo, a confirmação, a confissão, comunhão, a ordem, matrimônio e a extrema-unção. Então eles continuam guardando esse sacramento. E eles têm todos os sacramentos válidos quanto a ordem também. A confissão necessita, por via de regra, da jurisdição. Né? Como estamos em estado de necessidade, o estado de necessidade ele suple a jurisdição ordinária do bispo. Então, na crise da igreja, por exemplo, nós, sacerdotes, que somos católicos, que temos a fé católica, ou que tentamos guardar em sua integridade a fé católica, nós não temos, por exemplo, pelo menos não um conhecimento claro de uma jurisdição ordinária. Então, nós usamos o estado de necessidade para que se administre o sacramento da confissão validamente, e do matrimônio também. Então, que fique claro. Essa diferença, por exemplo, quando não estamos em estado de necessidade, como um tempo normal da igreja, se necessita recorrer ao bispo, e o bispo ele dá jurisdição para este sacerdote, para que o sacerdote possa absolver validamente. Como não estamos nesses tempos, como estamos de fato em uma crise da igreja, e necessitamos de sacerdotes católicos, de sacerdotes que professem a fé católica em sua integridade, que sejam validamente ordenados, a igreja ela suple esta condição. Ok? Então,
Os sacramentos, como já tinha dito, eles se dividem em sacramentos dos vivos, né, e sacramentos dos mortos. Bom, os sacramentos dos vivos e dos mortos. Né? O sacramento dos mortos se pode receber, o batismo se recebe uma vez, e esse já está, mas a confissão se pode receber várias vezes. Né? Então, os sacramentos que só se recebem uma vez, também se divide. Já falamos que, primeiro, se divide em sacramentos vivos e dos mortos. Segundo, se divide em sacramentos que só se recebem uma vez e sacramentos que se recebem outras vezes, né? Mais vezes. Então, para falar dos sacramentos mortos, são os dois, como nós já falamos. Sacramentos mortos são o batismo e a confissão. E por que nós chamamos sacramento dos mortos? Nós chamamos sacramento dos mortos, como já dito, porque são aqueles sacramentos que nós recebemos para que se confira primeiro a graça. Né? Nós perdemos a graça de Deus, a vida com Deus, e nós recorremos a estes sacramentos para receber a graça. Traduzindo, eu estou em pecado e eu recebo os sacramentos dos mortos, ok? Então, por exemplo, quando nós estamos sem o batismo, quando nós nunca recebemos o batismo, nós estamos certamente em pecado. E se morremos, nós não iremos ao céu. Então, isso é a regra. Então, o sacramento morto, dos mortos, né, eu recorro ao batismo, e esse sacramento ele é importantíssimo, porque sem o batismo eu não posso receber validamente nenhum outro sacramento. Se eu recebo o sacramento da comunhão, por exemplo, eu cometo um sacrilégio. Mas, enfim, é de fato como inválido, é uma coisa que não vai operar nenhuma graça na pessoa que recebe. Pelo contrário, simplesmente vai piorando a situação da pessoa. E as outras, nem mesmo isto, nem se pode receber. Para nada, não tem como receber. A não ser um matrimônio que, se for misto, mas mesmo assim a graça do matrimônio parece que não está na pessoa que não é católica, simplesmente no católico. Enfim. Claro, mas é válido. Nesse sentido, um casamento misto se torna válido. Mas, por via de regra, né, salvo as exceções, porque de exceções não se faz uma regra, para receber os outros sacramentos, licitamente, se necessita do batismo. Né? E batismo é o primeiro sacramento dos mortos, né? Sacramento dos mortos. E logo depois que nós recebemos o batismo, nós, porque somos fracos, né? Muitas vezes nós somos fracos, somos ingratos com a graça de Deus, ou porque nossas fraquezas, por vários motivos, nós podemos pecar mortalmente. Né? Infelizmente acontece isso na vida do católico, do cristão, né? De que às vezes ele vem a pecar mortalmente. Quando este católico peca mortalmente, faz um pecado grave, ele pode recorrer à confissão ou penitência, que é um sacramento de mortos. Este sacramento de mortos você pode receber várias vezes. Né? Não há limite. Não há limite para receber. Claro, tem que receber com toda a preparação, com toda a condição que se exige. Okay? Então, estes dois são os sacramentos dos mortos. O batismo e a confissão, que só se recebe para retomar a graça, para receber a graça de Deus, ou retomar a graça perdida. E os sacramentos vivos são os outros, né? A confirmação, a comunhão, a ordem, o matrimônio e a extremunção. São chamados sacramentos vivos pelo fato de só podermos recebê-los com o estado de graça. Sem o estado de graça não nos é lícito recebê-los. Ok? Então, para ter uma confirmação, para que receba as graças da confirmação, eu devo estar bem confessado, bem preparado. Do mesmo modo a comunhão, a ordem, o matrimônio e a extremunção. Tem um caso de exceção na extremunção, mas já explico. E, ademais, tem uma outra divisão. Dizemos que se divide em sacramentos dos mortos e dos vivos. Ademais, sacramentos que só podem receber uma vez e os sacramentos que podem receber outras vezes. Então, os sacramentos que se podem receber uma só vez são sacramentos que nós chamamos de que nos oferece, nos dá um caráter indelével. Só se pode receber uma vez. Então, já explicarei o que significa. Chama-se sacramentos vivos porque para recebê-los deve ter a vida sobrenatural, isto é, a graça santificante. Já falamos. Os sacramentos que se recebe uma só vez, né, é o que nos imprime, esta é a palavra que eu esqueci, que nos imprime na alma um caráter indelével. Né? Isto quer dizer o quê? Que uma vez recebido os sacramentos, por exemplo, do batismo, da confirmação, da ordem, do matrimônio, porque são os... enquanto vivem o casal, claro, estes nos imprimem um caráter indelével, ou seja,
nós temos uma marca diante de Deus, da qual não é possível mais receber de uma outra vez. Né? Então, por exemplo, estes sacramentos o batismo, a crisma e a ordem podem ser recebidos só uma vez. Então, esses 3 sacramentos nos dão um caráter indelével na alma. Se morremos, uma vez recebido, nós teremos para sempre. Se vamos para o inferno, nós teremos este caráter. Quem recebe o sacramento da ordem, quem é padre e vai para o inferno, ele é padre no inferno. E as suas penas serão maiores do que uma pessoa que não tem o sacramento da ordem. A mesma coisa que quem recebe o batismo. Quem vai para o inferno com batismo, as suas penas são maiores que uma pessoa que vai para o inferno sem batismo. E a mesma coisa com a confirmação. Quem vai para o inferno com a confirmação, as suas penas são maiores que uma pessoa, por exemplo, que recebe apenas o batismo. Ok? Mas quem sofre mais é o padre. Em contra, né, quando se vai para o céu, se vai com... claro, o batismo é necessário, vai para o céu sempre. Mas quem vai com confirmação, né, tem uma glória maior que aquele que vai apenas com o batismo. Quem vai com o sacramento da ordem tem uma glória maior que aquele que vai com o sacramento da confirmação. Então, do mesmo modo, tem uma pena maior, tem uma glória maior. Você recebe mais graças. Né? Então, se chama de caráter indelével porque uma vez recebido não se pode receber uma outra vez. Não é lícito receber uma outra vez. Isso se torna mesmo inválido. Né? Uma pessoa que foi batizada na Igreja Católica, seja criança, seja adulto, enfim, que recebe um outro batismo, por exemplo, em uma seita protestante, mesmo que o batismo nessa seita protestante seja válido, ela não recebe validamente. Ela está cometendo um sacrilégio, porque está repetindo o sacramento. Então não é permitido repetir o sacramento, a não ser em estado de dúvida, de uma dúvida positiva. Então, se tem uma dúvida positiva, né, ou às vezes até mesmo por um tema de escrúpulos, enfim. Mesmo assim, o escrúpulo deve ser estudado muito profundamente. Você pode receber sob condição, ou seja, não é que está repetindo o sacramento, mas é que está simplesmente, caso o sacramento anterior não foi válido, né, está repetindo o sacramento para que este seja válido. Mas caso o outro foi válido, este não será válido. Né? Então, sempre quando se recebe, por exemplo, o batismo sob condicione, não é que está recebendo o batismo uma vez. Se o outro batismo foi válido, esse batismo sob condicione não será válido. Mas se o outro foi inválido, esse batismo sob condicione, ou sob condição, será válido. Mas, em regra, se recebe uma só vez. Todos estes sacramentos se recebem uma só vez, não se pode receber uma segunda vez. Os outros sacramentos se podem receber uma segunda vez. O matrimônio, ele se recebe uma vez, né, caso a pessoa, por exemplo, o seu parceiro esteja vivendo. Mas se o seu parceiro morre, seu esposo morre, ou a esposa morre, falece, ele pode receber novamente. Por isso que não se diz que o matrimônio nos imprime o caráter indelével. Né? Porque se pode receber outras vezes. Mas, claro, se o esposo está vivendo, ou se a esposa está vivendo, não se pode receber novamente. Okay? Então, estes sacramentos se podem receber diversas vezes. Né? Se, por exemplo, matrimônio, eu sou casado e minha esposa morre, depois me caso com outra esposa, essa esposa morre de novo, depois me caso com outra esposa, a esposa morre de novo, todos esses 3 sacramentos são válidos. Né? Se houve, por exemplo, enfim, se o seu parceiro, né, se o seu esposo ou sua esposa faleceu. Ok? Pois bem, então os sacramentos, que já dissemos que pode receber uma vez, são batismo, confirmação e ordem. Esses são os 3 sacramentos que recebem uma só vez. As cerimônias que a Igreja usa na administração dos sacramentos devem simbolizar a graça, né, e preparar-nos para a mesma. Também devem contribuir para aumentar a piedade e o respeito dos fiéis. Isso quer dizer o quê? Que cada sacramento... Bom, deixa assim, eu vou tentar explicar sem escrever. Cada sacramento, ele tem a sua forma, a sua essência para que seja o sacramento. Por exemplo, se um padre, ele consagra o corpo de Cristo sem fazer todo o ritual da missa, ele consagra validamente. Né? Mas ele faz ilicitamente, não é agradável a Deus. Né? Pelo menos não de forma ordinária. A mesma coisa com os outros sacramentos. Se eu pego, por exemplo, uma pessoa, se eu sou padre, e recebo uma pessoa, não, vai se batizar alguma pessoa, chamo essa pessoa e simplesmente pego a água e batizo, simplesmente com a forma, com a essência, o batismo é válido. Né? Mas ele se torna ilícito de forma ordinária se eu fizer assim sempre. Por quê? Porque a Igreja instituiu toda uma cerimônia para que se possa conferir
o significado da graça, né? E não somente isso, para que se possa preparar realmente dignamente para que o sacramento seja conferido. Ok? Mas todo sacramento ele tem uma forma que simplesmente basta certas palavras para que seja válido. Ok? Então, por exemplo, o batismo, ele é válido se eu disser Lúcia, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É válido, já foi, já está. Mas se eu faço isto, eu como padre, eu, de forma ordinária, estarei cometendo uma ilicitude. Ok? Então a igreja prepara toda uma cerimônia antes e depois para que se esteja claro o que aquele sacramento está significando. E não somente isso, para que se possa realmente preparar para a confecção do sacramento, para a verdade do sacramento. Então todo sacramento, para ser válido, ele precisa de 4 condições. São 3, né? Mas eu coloco 4 porque tem que ter o 4, por exemplo. A primeira condição, né, é a intenção. A segunda é a forma. A terceira é a matéria. E a quarta condição é o ministro. E o que isso quer dizer? Quer dizer que cada sacramento ele precisa ter, para que seja válido tanto batismo, confirmação, confissão, comunhão, eucaristia, ordem, matrimônio e extremunção, ele precisa dessas 4 condições. Então a intenção para que se confira um sacramento validamente é de fazer aquilo que a igreja sempre faz. Esta é a intenção, não mais. Eu não preciso saber o que o batismo significa, nada disso. Se um judeu pega um pouco de água e batiza uma pessoa que está morrendo, né? A pessoa pede para que ele batize, não sei por qual situação a pessoa está morrendo e quer batizar a criança. Ele vai lá e batiza. E ele não sabe nem o que significa o batismo. Mas ele tem a intenção de fazer o que a igreja sempre faz, só isto. Não, tenho a intenção de fazer o que a igreja sempre faz. Eu vou lá e batizo, já está. O batismo é válido. Claro, se ele cumpre com esses 3 requisitos. Então vamos lá, estamos falando do batismo. Então, para o batismo em qualquer sacramento, deve-se ter a intenção de fazer o que a igreja sempre faz. Esta é a intenção. Simples, não tem muita dificuldade. A forma é aquele ritual, né, essencial sem o qual não se é confeccionado o sacramento. Então, a forma muitas vezes é confundida com a fórmula. É que tem relação. Sem a fórmula não existe a forma, mas sem a forma não existe a fórmula tampouco. Né? Então, para que se haja a forma, que é fazer aquilo que o sacramento é operar o sacramento de fato, se necessita da fórmula, que é a palavra que se faz o sacramento. Então, por exemplo, a forma do batismo é eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto imprime a forma do batismo. É através da fórmula que é essas palavras. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a forma e a forma muitas vezes confundidas, mas você pode usar de um significado. Por exemplo, a forma, eu posso dizer que a forma do batismo é eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso está a forma. A matéria do batismo, né, que necessita para a validade, é a água. Então, se tiver um pouquinho de água, e eu batizo tendo a intenção de fazer, a igreja sempre faz. Usando a forma, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e usando a matéria, o sacramento é válido. Eu tenho um sacramento de fato. Né? E o ministro, é a pessoa que está administrando o sacramento. O ministro do batismo pode ser qualquer pessoa, né? Desde que cumpra esses requisitos. Da confirmação deve ser ordinariamente, no rito latino, o bispo. Só o bispo ele pode ordinariamente conferir o sacramento da confirmação. A confissão, a penitência, pode ser qualquer padre ou bispo. Né? De forma ordinária, o padre ele deve ter a jurisdição da igreja, ele deve ter o mandato da igreja, a permissão do bispo. Né? De forma extraordinária, qualquer sacerdote pode confessar. Por exemplo, em um estado de necessidade, como nós estamos atualmente. Ou, por exemplo, vamos supor que a pessoa está morrendo, ou a pessoa simplesmente não tem um padre católico por perto. Ela vai recorrer a um outro sacerdote que é válido, né, e pede a confissão. Ele vai lá e se confessa. É válido também. Porque ela necessita, é uma necessidade dela, é uma causa justa da qual ela está recorrendo a esse sacerdote. Okay? A comunhão, a Eucaristia, deve ser o padre ou o bispo também para que se tenha a validade. Então estamos falando do ministro. Né? A ordem deve ser o bispo.
De forma ordinária, é o bispo. Houve casos na Idade Média, um pouco antes da Baixa Idade Média, em que sacerdotes também operaram o sacramento da ordem. Mas quando esses sacerdotes operaram o sacramento da ordem, por exemplo, tem um caso do mosteiro na Inglaterra, era sempre com a permissão do Papa. Então o Papa dava permissão e operou. Houveram casos assim. Está no Manual de Teologia, você pode ver esses casos. Um matrimônio, mas sempre que houver esses casos, era com permissão do Papa. Sempre. Não teve exceção. Ok? O matrimônio, os ministros do matrimônio, do sacramento do matrimônio, são os próprios noivos, não é o padre. Não é a pessoa que está casando, não é a pessoa que está casando os noivos, digamos assim, é o que está abençoando o matrimônio. Mas são os próprios noivos. Os noivos são os ministros do matrimônio. Claro, na Igreja Católica se requer o padre que os conduza, né, que os abençoe e legalize o sacramento. Mas, por exemplo, se há duas pessoas, se há uma família, né, perdida lá numa ilha, e essa família não tem um padre, não tem nada, e as pessoas querem se casar, eles podem validamente, com um contrato, né, verbal, se casar validamente, ter um matrimônio válido. Né? E a extrema-unção sempre é um padre ou um bispo. Então esses são os ministros. Né? A forma do sacramento é o que eu disse, aquelas palavrinhas pequenas que conferem o sacramento em si, que normalmente é bastante preciso, não é algo muito complexo, de fato, certas palavrinhas. A matéria, né, que no batismo é a água, a confirmação é a imposição de mãos, a confissão também é a absolvição com as mãos, a comunhão, né, a Eucaristia é o pão e o vinho, a ordem também é a imposição de mãos, os matrimônios é o consentimento de ambas as partes, e a extrema-unção são os olhos, né? Os olhos dos enfermos, os olhos dos enfermos, né? O azeite dos enfermos. E o ministro, como nós já falamos. Pois bem, este é o que se requer para a validade de um sacramento. Tendo essas condições, já está. Ok? Então, vamos falar rapidamente do batismo e dos outros sacramentos, rapidamente para terminarmos esta aula. O batismo é o primeiro e o mais necessário dos sacramentos que se deve receber. O batismo é o primeiro sacramento porque antes dele não se pode receber validamente nenhum outro sacramento. É o mais necessário porque sem batismo ninguém pode salvar-se. Por isso que em João está escrito o seguinte: em verdade te digo que quem não renascer por meio da água e do Espírito Santo não poderá entrar no reino de Deus. Então é uma ordem, né, de Nosso Senhor para que se receba o batismo. Sem este sacramento, os outros serão, por via de regra, inválidos. Ok? Inválidos. E o batismo é o sacramento, né, no qual o homem é purificado de todos os pecados pela água e pela palavra de Deus, e regenerado e santificado em Cristo para a vida eterna. Então já falamos do que consiste o sinal do batismo, que é a água, né, o sinal sensível do batismo. E a graça que opera, que é a remissão dos pecados. Todos os nossos pecados são perdoados, né, através do batismo. Ok? Bom, logo vem a confirmação ou a crisma. A confirmação ou a crisma, ele é o sacramento, né, em que o batizado, portanto deve ser batizado, todo sacramento tem que ter o batismo, mediante a imposição das mãos, unção e oração do bispo, é fortalecido pelo Espírito Santo para que confesse a fé com firmeza e o guarde com fidelidade. Né? Na confirmação, nós nos tornamos soldados de Cristo. Né? Digamos aqui que aqui é o sacramento da criança espiritual, o batismo, é onde o cristão nasce. Aqui a confirmação é o sacramento da idade adulta. Né? Então ali eu me torno um adulto católico, um adulto espiritual, e ali eu recebo as graças e os dons do Espírito Santo, que o bispo invoca para nós, para que eu possa confessar a minha fé sem medo, né, ou pavor, tenho todas as graças para confessar minha fé quando necessito. Então aqui nós nos tornamos soldados de Cristo. Se diz, creio que na Grécia Antiga, que para um jovem ser soldado, ele ia até a praça pública, né, e ele tinha que dar um tapa no policial, no soldado, perdão. Então ele dava o tapa no soldado, porque aquele tapa o soldado já sabia que era um pedido para que ele fosse admitido para as forças de seguridade, enfim, para ser um outro soldado. Né? Então, o candidato deveria parar, ficar quieto, né, e ficar firmemente,
e esperar o soldado dar um outro tapa nele. Ele tinha que dar um tapa o soldado tinha que dar um tapa no rapaz que queria se candidatar, queria ser um outro soldado. Então, se ele aguentasse firme o tapa, ele era admitido nas forças, nas forças de proteção. Então, na confirmação, nós nos tornamos soldados de Cristo. E o bispo, depois de colocar o santo crisma em nossas testas, normalmente, ele dá um tapa, simbolizando justamente isto, que ele deve estar preparado para defender a fé. Ele é um soldado, ele vai se tornar um soldado de Cristo. Agora ele não é mais uma criança que só apenas tem um batismo, mas ele é de fato um adulto na fé. Ele deve estar preparado para defender a sua fé em todas as situações que for necessário. E a confirmação, ademais, ela nos concede os dons do Espírito Santo. Então é aqui onde o bispo nos comunica os dons do Espírito Santo, pelo menos com mais plenitude. Então dá-nos o Espírito Santo para professarmos intrepidamente a nossa fé e para lutarmos contra os inimigos da salvação. E imprime em nossa alma o caráter indelével que é de sermos soldados de Cristo. Ok? Pois bem, logo vem a confissão. A confissão é aquele sacramento pelo qual, depois do batismo, depois de batizados, nós recorremos a ele para que nos sejam perdoados os nossos pecados mortais. Temos a desgraça de cometer um pecado mortal, nosso Senhor Jesus Cristo quer que todos os homens se salvem, apesar de não todos se salvarem. Ele nos dá a possibilidade de recorrer à confissão, depois do nosso batismo. Quando nós temos a desgraça de cometer um pecado grave, infelizmente pode acontecer por causa de fraqueza, porque nós não temos uma sólida vida espiritual, acontece, mas nós temos ali a confissão para recorrer. Então esses pecados não são perdoados, os pecados mortais, depois do batismo, através da confissão. Quando nós recebemos a confissão, nos fica perdoados os pecados, nossos pecados mortais são perdoados, mas fica uma pena a ser paga. Então eu devo dar a satisfação, tem uma penitência que o padre nos passa. Então, por exemplo, eu confesso o pecado mortal, o padre me passa um rosário para rezar. Então, eu devo pagar esse rosário e, ademais, às vezes pode ficar ainda um tempo de satisfação que eu devo pagar para Deus. Então, normalmente, se eu morro com esta pena a ser paga, não estou com pecado, mas estou com essa satisfação que eu devo pagar, que eu devo restituir para Deus. Se eu morro com isso, eu vou restituir no purgatório. Então é por isso que a igreja deixa as indulgências, deixa as obras de misericórdia corporais, espirituais, para que nós possamos fazer e assim termos esta pena reduzida ou, de fato, apagada de uma vez. A comunhão é o sacramento do altar, é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, debaixo das aparências de pão e de vinho. Ele também é chamado de pão dos anjos. Ele é chamado de viático, de santa hóstia, pão do céu. É o sacramento, digamos assim, mais específico, em certa forma. É o sacramento em que nosso Senhor Jesus Cristo mesmo se torna um sacramento. Ele é sua pessoa. Ele dá o seu corpo, isto é o corpo, e o seu sangue naquele pão e naquele vinho, que não é mais pão e vinho, mas é o próprio corpo e sangue de Cristo sobre as aparências de pão e vinho. E este sacramento nós recebemos tanto para aumentar a vida da graça, como para nos identificarmos mais a nosso Senhor Jesus Cristo, e ir nos transformando em Cristo. Então quem recebe frequentemente os sacramentos da Eucaristia, e, enfim, com todas as disposições, com tudo que a igreja nos diz para fazer, vai se transformando, vai recebendo mais graças de Deus, nosso Senhor, para nos transformando no próprio Cristo. Nós vamos participando mais intimamente da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, da pessoa de Deus. Então é um sacramento muito importante que nos dá força para combater os pecados mortais, os nossos vícios, as nossas tendências. Okay? Então é muito importante receber sempre o sacramento da Eucaristia. Então a graça interior do sacramento da Eucaristia é o próprio Cristo, é o próprio Jesus Cristo que nós estamos recebendo ali. Então aqui é a remissão dos pecados, aqui é nos tornarmos soldados de Cristo, aqui ainda é o perdão dos nossos pecados cometidos depois do batismo, e aqui é o próprio Cristo, é o Cristo mesmo, é nosso Senhor Jesus Cristo que está se dando ali. E a graça que nós recebemos é o Cristo. Aí nós vamos nos transformando em nosso Senhor.
Né? Não que nós nos tornamos o verbo encarnado, né? O verbo, digamos, encriado. Não é isto. Nós mantenemos a nossa personalidade, nosso espírito, nosso corpo, enfim. Mas nós nos transformamos com uma graça especial, né, no ser de Cristo, nós participando mais intimamente no ser de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, é um mistério. É um mistério. Então, a cada vez que nós vamos participando mais intimamente desse mistério, nós vamos como percebendo esse mistério em nossa vida. Okay? Então, nunca deixem de receber a Eucaristia por negligência, se tem a Santa Missa perto e podem receber a Eucaristia, a confissão, etc., tudo validamente, licitamente. Né? Façam, porque é de fato um sacramento que nos conduz à vida de nosso Senhor Jesus Cristo intimamente. E somente quem experimenta, né, o sacramento da Eucaristia e tem uma vida com o sacramento da Eucaristia, pode, digamos assim, recebendo segundo as leis da Igreja, pode ir percebendo de fato o que isso quer dizer. Né? Chegando a essa divina transformação. Até que um dia, bom, com tantas graças, podemos chegar à divina união, né, que é aquela união da qual nós, normalmente, na hora da nossa morte, já não devemos passar pelo purgatório, mas nos unimos diretamente com o nosso Senhor, para a vida eterna. Pois bem, o sacramento da ordem, ele é o sacramento do qual se faz um padre. Então temos o sacramento da ordem, que somente podem os homens receberem. As mulheres não podem receber o sacramento da ordem, somente os homens estão aptos a receberem esse sacramento da ordem. O sacramento da ordem, já falei da penitência. Acho que não tem. Aqui. Bom, o sacramento da ordem é o sacramento do qual o batizado, né, a pessoa apta a receber este sacramento, ele se identifica com nosso Senhor Jesus Cristo, se faz um outro Cristo para administrar também os outros sacramentos. Então o sacramento da ordem ele somente pode ser recebido por um batizado, né, licitamente porque é confirmado, e por aquele que recebe a vocação de Deus. A vocação de Deus ela é algo muito específica. Né? Algumas pessoas recebem a vocação de Deus já por sinais desde sua criança, né, por ter nascido em uma vida católica, uma vida, enfim, sempre tiveram as graças necessárias ali. Ela desde muito pequena foi percebendo que ela tinha uma vocação, um chamado, né, para se tornar um outro sacrificador, para se identificar com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, né, para a salvação das almas. Então, outras pessoas recebem os sinais de sua vocação por sinais extraordinários. Outras recebem por sinais ordinários, mas deve ter a vocação. A vocação é dar a vida, é fazer aquilo do qual a pessoa possa dar a sua vida por aquilo que ela faz. Isso é mais ou menos a vocação do homem. Então a vocação para quem se recebe o sacramento da ordem é exatamente isto, é se identificar com o nosso Senhor Jesus Cristo, dando a vida pelas almas. Né? O padre, né, o bispo, ele é um homem do sacrifício. Né? Ele não está ali de vida boa, ele não está ali para ter uma vida boa, confortável, cheio de riquezas, e não. Ele está ali de fato para se oferecer em sacrifício, como o nosso Senhor Jesus Cristo se ofereceu em sacrifício, pela salvação das almas. Então ele é um homem do sacrifício, ele deve se identificar, né, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que tem na ordenança sacerdotal, né, tem uma frase muito bonita, um canto muito bonito, que é das Sagradas Escrituras, né, que diz: eu já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Porque o servo não sabe aquilo que o seu Senhor faz, mas o amigo ele sabe. Né? E o sacerdote é isso, ele é amigo de nosso Senhor Jesus Cristo. E o amigo, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, ele normalmente é chamado para o sofrimento, né, para o sacrifício, para a vida de doação pelas almas. Então, o sacerdote, ou quem recebe o sacramento da ordem, é aquele que se torna um sacerdote, é o padre, o bispo. Né? A plenitude, a completude do sacramento da ordem, somente a pessoa do bispo tem. O sacerdote ele não tem a completude, mas ambos, né, participam ali da sucessão apostólica. Ambos são sucessores dos apóstolos, só que o bispo ele é sucessor dos apóstolos com mais com a plenitude do sacramento. Okay? E o padre ele deve sempre trabalhar com o bispo. Né? Um padre nunca pode estar sozinho. Se o padre está sozinho, tem alguma coisa errada. A igreja, né, ela não pode sobreviver apenas com o padre. Ela deve sobreviver
pelo menos com o bispo. Se tem um bispo, nós temos a Igreja Católica, mas se não temos o bispo, nós não temos a Igreja Católica. Então o padre sempre deve estar com o bispo. Um padre ele é o ajudante do bispo, apesar de ele também participar desta sucessão apostólica. Ok? Mas ele sozinho nada pode fazer, licitamente. O matrimônio é aquele sacramento pelos quais um homem e uma mulher, que tenham as condições de recebê-lo, licitamente e validamente, recebem para a santificação de ambos, e a procriação para Deus, ou seja, para educar os filhos para Deus. Então o matrimônio é o sacramento da família, que um homem e uma mulher recebem para poder santificar mutuamente e poderem ir assim ao céu, juntamente, claro, tendo toda a responsabilidade de um homem e mulher, viver santamente. Aqui eles se comprometem a viver santamente, eles devem viver santamente e ajudar um ao outro para que se possa ir ao céu, ok? E educando sempre os filhos dentro da fé católica. A extrema-unção é aquele último sacramento do qual nós recebemos para irmos com mais graças ao céu, ou termos aquela força, aquela virtude da qual nós recebemos para os últimos combates da vida espiritual. Aquele sacramento em que nos perdoa. Se não podemos mais confessar, por uma doença, ou porque nosso estado já não permite, ele nos perdoa inclusive os pecados mortais, se a pessoa tem intenção, ou se a pessoa está em condição de ser perdoada. Enfim, Nosso Senhor ele vai trabalhando, digamos, com cada alma a seu modo. Mas, normalmente, se recebe em estado de graça. O sacramento da extrema-unção recebe em estado de graça e se recebe aquelas forças, as graças necessárias para que se possa ir à vida póstuma, a vida eterna. E outras vezes, o sacramento da extrema-unção, quando recebido, pode também curar a pessoa da doença que ela tem. Então, muitas pessoas recebem o sacramento da extrema-unção já para morrerem, já para ir para a outra vida, mas, de repente, começam a serem restauradas novamente e a terem saúde. Então, Nosso Senhor ele usa esse sacramento para aplicar as graças que são devidas para aquele momento. Okay? Mas, normalmente, já é para preparação para a morte. Só se recebe o sacramento da extrema-unção já quando a pessoa está em estado de ir para... Provavelmente já pode ir para outra vida. Ok? Então, esses são mais ou menos o que nós podemos falar dos sacramentos em geral. Eu tive que fazer uma aula de fato mais corrida, porque depois eu tenho a intenção, Deus sabe quando, de fazer sobre cada sacramento especificamente. Mas isto é o geral dos sacramentos, é que podemos aprender, e por aqui já podemos ficar, que temos uma boa formação sobre a doutrina da Igreja. Tem outros vídeos também que eu falo do sacramento da confissão, por exemplo, dos pecados. Tem outros vídeos que a gente fala da Eucaristia, enfim. Nós vamos falando, em cada aula de catecismo, nós vamos retomando certos assuntos para que se possa permanecer o conteúdo na mente e nas nossas almas, para que possamos aprender mais sobre a fé católica. Pois bem, a próxima aula será sobre a oração e os sacramentais. Os sacramentais são aquelas coisas, como a água benta, a medalha de Nossa Senhora de Lourdes, enfim, a medalha de São Bento, são as devoções, digamos assim, da qual a Igreja aprova, e nos incentiva para que usamos, para que tenhamos, para que assim possamos ter mais graças, ou mais acesso à graça com mais facilidade, sem, entretanto, deixar de recorrer aos sacramentos. Então os sacramentos eles são como um complemento, os sacramentais são como um complemento dos sacramentos, mas não são sacramentos. Ok? Pois bem, que Deus os abençoe, salve Maria e até a próxima.